Como a inteligência artificial está transformando o mundo do direito? Quais são os principais desafios no uso de AI no setor jurídico? E como juristas podem alavancar dessa tecnologia para gerar ainda mais valor? Acompanhe agora isso e muito mais nesse episódio do Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast, oferecido pela Artifact. Estou aqui com a Alex. E aí, Alex, tudo bem? Super bem, super animada. E para hoje a gente tem um convidado especial. Exatamente, que é o Breno Osvaldo. Tudo bom, Breno? Prazer ter você aqui. Bom, prazer também estar aqui com vocês. E, enfim, uma grande honra aí participar dessa que acredito que é uma das comunidades mais importantes aí de negócios e dados aí para o país. Pô, muito obrigado, é uma honra nossa ter você aqui. E o Breno vai falar hoje aqui, nós vamos conversar com ele sobre alguns temas bem relevantes e eu acho que vai ser muito interessante a nossa conversa. O Breno, vou deixar você se apresentar, mas ele é uma pessoa que veio da ciência da computação e foi se especializando ali na parte de comunicação de linguagem natural. Então passou pela NLP até a revolução das LLMs aí, né, Breno? E inclusive com uma aplicação prática que a gente vai entrar bem no detalhe aqui, que é a área jurídica e as possibilidades de use cases relacionados ali à jurimetria, legal ops, enfim. Pode se apresentar e fica à vontade, Breno. Opa, maravilha. Bom, falando um pouquinho aí do meu background, né? Eu vim aí da ciência da computação, fiz bacharel em ciência da computação ali em Ribeirão Preto, né? Já desde cedo me introduzi aí na área acadêmica também, porque eu acho que acredito que boa parte dos bons profissionais aí, ou pelo menos que estão na fronteira, tem algum pezinho ali na área acadêmica, né? Então buscam alguma coisa. E aí fui trilhando meu caminho na iniciação científica, depois pulei para o mestrado, né? Então ali fui trabalhar um pouco a parte de inteligência artificial, numa área um pouquinho diferente, né? Então, quando o pessoal pensa em aplicação de IA, você pensa em várias coisas, menos parte de direito e muito menos, às vezes, e trabalhei um pouco também com a parte de bioinformática, né? Duas áreas desconexas, mas depois, devido à parte profissional, acabei, enfim, ficando totalmente imerso e apaixonado pela aplicação de IA no direito, né? Vi muitos casos, até do que a gente vai falar aqui, em jurimetria, né? Uhum. E aí, mais recentemente, estou cursando ali o doutorado ali no ICMC, né? Na USP de São Carlos, e basicamente foco aplicação total na parte de jurimetria, enfim, e tudo que a gente conseguir extrair de insights aí com a IA e a inteligência artificial, basicamente. Oh, muito legal. E o Breno, para quem não está assistindo aqui no vídeo, trouxe da área do direito também a elegância, né? O homem tá elegante aqui hoje, de terno e tal. Mas, Breno, conta aqui pra gente como que foi. Acho que nos últimos anos a gente viu como eu antecipei aqui, uma verdadeira revolução nessa parte das capacidades de comunicação com a tecnologia, né? A parte de linguagem natural, depois do surgimento ali das LLMs, acelerou numa velocidade que a gente nem imaginava que ia estar hoje no nível que a gente já está. Como que foi o seu processo de construção da sua carreira, né? Acho que você começou ali na NLP numa abordagem um pouco mais tradicional e foi evoluindo ao longo desse processo de evolução da própria tecnologia. Como que foi esse trajeto aí? Não, perfeito. Bom, assim, quando a gente falava uns 4 anos atrás aí sobre o que era aprendizado de máquina, o que era machine learning, até o deep learning, né? A gente pensava em alguma coisa muito mais estática, né? E para a área do direito, eu posso dizer, e a gente vai ver essa inversão, vou mencionar mais à frente, né? Mas era uma das áreas que tinha, acredito que uma dificuldade maior da aplicação dessas tecnologias de inteligência, assim, no nicho específico. Por quê, né? A principal matéria, né, que o direito trabalha é texto, né? Então, você tem pouquíssimos gráficos, você tem pouquíssimas partes numéricas, né, matemáticas, mas o texto é muito presente. Então, assim, você vai montar uma peça, tem as sentenças dos juízes e a parte de NLP como um todo, né, sempre teve essa dificuldade de como tratar esses dados, né? Porque uma coisa é você aplicar um algoritmo de regressão, um algoritmo até de classificação, algo mais pontual, só que quando o input
inicial era texto, existia uma dificuldade, né? E aí o que a gente mais aplicava, assim, bem lá atrás, 2014, 2012 ali, era aquela questão de bag of words. Então você meio que montava ali os seus quadros de palavras e aí você dava um jeito, quase que uma estratégia ali para a máquina conseguir tentar entender isso, né? E assim, era uma estratégia, se a gente considerar hoje, ineficiente, né? Mas que tentava buscar alguma coisa, né? Acho que mesmo com essa estratégia já deu para avançar bastante na área, né? Assim, dentro do... Existiu uma dificuldade muito grande, muito mais do que hoje, mas foram os primeiros passos ali Sim. no rumo que a gente conseguiu tomar, né? Era meio que traduzindo as letras, né, da comunicação escrita humana para uma linguagem numérica que o computador conseguia entender. Sim. Assim, as abordagens pensando em classificação, né? Então, assim, eu tinha acho que o problema clássico para quem entra nessa parte aí do direito aí, jurimetria, né? O problema clássico eu acho que é você pegar uma sentença de um juiz e você conseguir passar isso para a máquina e fazer com que ela entregue uma classificação do tipo foi provido, não provido, parcialmente provido, né? Ou às vezes, essas são as 3 principais classes, né? Mas às vezes dentro do parcial mora um mundo de problemas ali. E essas técnicas, elas deram um pontapé inicial até que interessante, né? Assim, a gente começava a fazer algumas coisas, tinha uma acurácia que na época era uma acurácia bem menor do que a gente consegue hoje, mas foi onde começou, né? E aí acredito que ali em 2014, né, com o surgimento ali do que a gente chama ali de Word2Vec, né, que foi uma técnica ali que mudou o método de representação de textos, né? Eu acredito que a partir daquele momento a gente começou a ver duas linhas surgindo, né? Uma que são a parte dos black box algoritmos, né? Que são esses algoritmos de caixa preta, né? E uma outra linha também que era a linha da representação de texto. Então a gente começava cada vez mais a ter modelos que tinham uma representação maior da informação, ao passo que a gente começava a perder um pouco do que o algoritmo estava fazendo, né? Então, quando você compara uma árvore de decisão, uma floresta aleatória ali do passado, e aí você começa a ir para uma bag of words, eu lembro que a primeira vez que eu estudei isso, eu olhava e falava, nossa, mas como é possível que esse algoritmo está entendendo? O que está por dentro, né? E aí o pessoal até gerava umas representações em 3D, 2D, para entender que, essa palavra está aqui. Assim, acho que o exemplo mais clássico era você pegar a palavra homem, ou melhor, você pegava a palavra rei, subtraía mulher e você chegava em rainha. E aí, poxa, como é que o modelo entendeu isso? Qual foi a lógica? Então, assim, esse espaço de evolução, né, que foi onde começou ali a representação de texto, eu acho que foi o começo do grande boom para a gente chegar onde a gente está hoje, basicamente. Acho que é bem interessante quando a gente pensa na evolução disso. E aí, para quem está acompanhando aqui e não tem tanta familiaridade com esses termos, o Word2Vec era basicamente uma forma de transformar o texto, né, em vetores numéricos com base em todo o léxico que tinha ali por trás, né, todas as palavras possíveis. Então, você conseguia atribuir característica de sentido para algumas palavras e aí possibilitava, por exemplo, essas brincadeiras ali que ele citou, por exemplo, o rei menos homem mais mulher dava rainha, e aí operações matemáticas com palavras. E beleza, com base nessa vamos dizer, né, nesse campo inicial ali da NLP, já começou a conseguir alguns resultados interessantes. E como que foi quando surgiram as LLMs ali? Quando na primeira vez que vocês usaram um chat GPT da vida ou alguma API relacionada a LLMs para fazer algum teste, como que foi a reação quando vocês viram a diferença? Não, sensacional. Assim, até antes da gente falar até do chat GPT, né, eu acredito que teve um outro marco relevante, né, que foi o paper lá do Attention is all you need, né, que é isso, teve os modelos de Transformer. Eu acho que um pouquinho antes do chat GPT, quando os modelos de Transformers eles começaram a se popularizar, assim, a questão da acurácia, o resultado começou a ficar relativamente absurdo, né, geração de texto, né, tinha os modelos lá, o T5, né, e aí a gente... acho que todos os profissionais da área começaram, tava meio que todo mundo assim, cientista de dados na área do direito era uma coisa que não fazia muito sentido, as estatísticas eram meio que manuais. Porém, quando a gente teve essa evolução, né, a gente chegou nesse primeiro ponto, existe uma arquitetura nova de modelos de aprendizado. A hora que o pessoal começou a implementar, aí e essa que foi a inversão interessante, né? O que antes era o campo menos propício a ter a parte de IA, de tecnologia, começou a ser o campo mais afetado, né? Porque agora a gente tinha um poder de computação na área do direito que era
simplesmente incrível. E aí, claro, veio o ChatGPT e aí veio o grande boom, né? Porque agora, além de eu ter uma tecnologia que é capaz de entender os textos, né? Agora eu tenho uma tecnologia que, além de tudo, é acessível, né? E aí o pessoal da área do direito começou a nadar, assim, tem até um estudo, se eu não me engano, do INSPER, que comenta que dentre todas as áreas afetadas, principalmente de negócios que a gente tem hoje, né? A do direito foi a que foi mais afetada pela parte de NLP. Então, assim, quando você olha finanças, teve uma relevância importante. Quando você olha outras áreas, a robótica, todas elas tiveram seus ganhos, né? Porém, a parte do direito, com acesso à informação, à tecnologia, foi a que foi mais afetada, positivamente, obviamente, né? Enfim, basicamente foi um grande salto aí do que o pessoal tinha, né? Aí, claro, isso gera os grandes problemas de ética e regulação, né? Então, uma coisa que a gente tem no Brasil junto com a parte do direito, né, a parte de processos e tudo, né, é a questão da morosidade, né? Então, a morosidade hoje basicamente significa que a gente tem muitos processos e processos que demoram tempo. Então, assim, além de eu ter uma grande quantidade de processos que estão sendo julgados ou que estão em alguma instância para serem avaliados por juiz, desembargadores, agora eu tenho também o problema de que eu não consigo tratar isso muito bem. Então, a inteligência artificial, ela está nessa fronteira, né? Fronteira positiva de que agora eu tenho um mecanismo, uma tecnologia que juízes, os próprios tribunais podem usar para fazer uma interpretação direta ou mais simples de um texto que às vezes teve até um caso que eu vi, a moça, ela submeteu um advogado, né? Ela submeteu um processo que tinha, se eu não me engano, 300 ou até não sei quantas páginas, 400 páginas, algo desse gênero, uma petição inicial. E aí, quando você olha para isso, você imagina um juiz tendo que avaliar isso, né? Porque quando um processo chega, né, a gente tem alguns, digamos assim, alguns procedimentos, né, que o magistrado ele olha. Então, ele vê se o processo ele é cabível, né? Ele vê também a questão da tempestividade, né? Quando se trata de recurso, quer dizer, está no tempo, ele interpôs no tempo. E essa avaliação inicial, idealmente, ela é feita num prazo específico. Aí, dado o decorrer do processo, eu tenho a sentença e até no período de sentença, o juiz, uma vez que a gente sai da etapa que a gente chama de etapa de instrução do processo, né, o juiz ele tem um tempo para gerar a sentença, né, se a gente estiver falando de primeira instância ou o acordo, se a gente estiver falando de um colegiado em segunda instância. E esse processo acaba demorando, porque eu tenho várias coisas para olhar e tenho processos que são grandes, complexos e ainda eu preciso aliar isso a fatos para não dar uma argumentação espúria e depois o advogado de alguma das partes vir contrariar. E a inteligência artificial tinha um grande poder para ajudar nesse momento, né? Porque agora o juiz ou quem estiver lá julgando, o colegiado tem a possibilidade de analisar isso mais rápido. Só que na contramão, os advogados também agora começam a submeter muitas peças e começam a submeter petições, enfim, desordenadamente, né? E aí tem até um termo que o pessoal tem usado, né? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem um projeto hoje, inclusive eu estava envolvido nesse projeto, que basicamente focava, discutir o tema de litigância predatória. Litigância predatória, assim, tem vários sentidos, eu não vou ser eu que vou cunhar, até porque eles estão trabalhando nesse termo, mas a grosso modo é a ideia de eu pegar um processo, eu pegar vários processos e submetê-los em massa, tendo o direito ou não aí a de se questionar. Mas esse problema da litigância predatória, eu começar a ter vários casos parecidos. Se eu tenho vários casos parecidos e eu sei mais ou menos o fundamento e sei que eu tenho uma certa chance no tribunal, eu posso simplesmente pegar um modelo aí qualquer fundacional, pedir para ele gerar uma petição semelhante a uma que eu já tenho, que eu sei que vai ser efetiva, e agora eu tenho não um processo, mas eu tenho 20 processos. E aí, imagina isso chegando no tribunal. Basicamente, assim, traduzindo em termos não jurídicos, seria quase uma fábrica de processos com base em uma tese que eu consigo buscar ali casos parecidos para ir fazendo essa fábrica de processos, vamos dizer, fludar o sistema do magistrado ali. Você tinha falando, tipo, tem um ganho de eficiência para tratar toda a informação e ser mais eficiente na resolução, mas porque você está mais eficiente, você está fazendo mais processamento, então é um círculo vicioso no final. Não parar de trabalhar, mesmo que a gente optimizou, no final a quantidade de trabalho
a volumetria ficou a mesma, é só diferente. E imagino que depois que os advogados ele descobriram essa capacidade ali do ChatGPT também, os processos devem ter ficado maiores e com mais texto e com mais fácil de produzir também, né? Sim, sim. Basicamente assim, se você tem um acesso simples, né, vem muita coisa agora, vem muito mais coisa, às vezes maior, e vem muito mais coisa suja, né? Então, tanto para quem está tratando, né, muitas vezes, porque a gente sabe, né, a gente tem olho clínico, né, todo mundo, você vê assim, quando a pessoa ela pega e te manda um texto e você olha, a pessoa te manda um texto e aí você vê que aquele texto tá com cara de... tá cheirando a IA. E aí, enfim, se a gente consegue ver isso, né? Imagina um magistrado, né? Julgando ou digamos que ele está lendo esse texto todo, ele vai notar isso, né? Ainda mais porque existem vocábulos, existem cunhos técnicos que hoje para o direito, né? Ou melhor, né? Hoje para a inteligência artificial ainda tem uma certa dificuldade, né? Porque a inteligência artificial é treinada num conjunto muito grande, né? Então, a gente pensa no GPT, Gemini, o Claude, eles são treinados num certo contexto que tem ali a sua parcela de dados jurídicos, porém ainda não é o suficiente, digamos, para produzir algo que seja maduro o suficiente para passar. Porque se a questão fosse realmente, eu coloco 3 inputs, coloco os meus fatos, por exemplo, circunstância, e peço para ele gerar, e ele gerasse de acordo com aquilo, a gente vê que existe uma eficiência, mas o que ocorre muitas vezes é as famosas alucinações, né? Sim. A alucinação é o que prejudica, digamos, o processo como um todo, né? Você tocou num ponto interessante, porque acho que desde que houve esse advento aí das LLMs e que a gente começou a ter mais casos de uso relacionados aí à GenAI, a alucinação sempre foi e é, né, um dos grandes pontos ali de atenção para garantir a qualidade do resultado final ali da aplicação de AI. Senão, como você mesmo falou, é muito texto, é muito conteúdo, mas sujo, né? Então não resolve completamente o problema. Aí você tem o trabalho de limpar esse texto e acaba podendo ser tão moroso quanto fazer você mesmo, dependendo da situação. Como que é no caso de vocês? E aí, gente, acho que a gente não comentou aqui, mas o Breno é sócio de uma empresa que une justamente esses dois mundos. Aí, Breno, antes de você responder minha pergunta sobre essa alucinação, pode até comentar sobre a Turivius até o nome da Turivius é bem interessante. Ele estava falando em off aqui antes da gente começar a gravar. Não, perfeito. Bom, assim, hoje eu trabalho, né, e sou acionista de uma empresa que basicamente é a Turivius, né? O nome Turivius aí, ele vem da junção de 2 nomes importantes, né? O Alan Turing, da Uturi, que, assim, todos entendem como pai da ciência da computação, alguns, né, pai da IA como um todo, né, teste de Turing e tudo mais, e o Gnaeus Flavi, né, que teve o seu papel ali na normatização desde o período romano ali. Então aí o pessoal brinca, né, e foi esse o foco inicial da startup, que se essas duas mentes tivessem se encontrado na faculdade, com certeza a empresa que eles fundariam seria a nossa startup, né. Legal. E, assim, até falando um pouquinho da Turivius ali que a gente oferece, né? Hoje a gente foi uma das pioneiras ali, né? Nessa parte de entrega de jurimetria, né? Que é um dos tópicos que eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Isso. Então, a alucinação? E aí voltando pro tema da alucinação, né? Como que a gente garante que o resultado ali tá sendo curado, né? Que é um resultado interessante, que não é simplesmente uma alucinação ali da IA que vai falando, sem ter tanta propriedade e profundidade ali com relação ao assunto. Legal, não, maravilha. Esse tópico é um tópico sensível, né? Assim, porque digamos que a gente está na fronteira do conhecimento disso ainda, né? Então, aqui a gente tem 2 paradigmas se cruzando, né? O primeiro é que os advogados, né? O jurista, o profissional que está trabalhando em algum âmbito da justiça, né, que tem a sua função, ele já não é um early adopter da tecnologia, ele é uma pessoa que tende a ter uma adoção de qualquer coisa relacionada à tecnologia bem mais tardia que outros setores. Então, ele já é desconfiado. Só que quando a gente fala principalmente dessa parte de alucinação, no direito existe um conceito que deixa isso pior, que é a questão de que o conceito, o direito, ele não inova, né? Então eu não posso simplesmente pegar e gerar alguma coisa. E aí a pergunta, para garantir que isso não aconteça, quais métodos eu posso usar? E aí eu costumo pensar em 3 métodos, né? Eu costumo pensar no método
né, processamento, implementação, que é eu realmente ter uma curadoria de dados, né? Porque, eventualmente, se eu vou trabalhar com alguma coisa para a área do direito, né, e qualquer startup que realmente queira fazer isso de maneira séria, ela vai, pelo menos, fazer um fine-tuning de algum modelo, como, por exemplo, o Llama, ou, enfim, fazer um fine-tuning próprio lá do Gemini e do ChatGPT, né? Porém, ela precisa que esses dados sejam curados inicialmente, né? Então, o que eu vou colocar para fazer esse fine-tuning? Vão ser peças? Vão ser decisões? Então, esse é um primeiro momento. O momento, enfim, da inferência em si, né, ou até posterior à inferência, né, que basicamente uma vez que eu fiz esse fine-tuning, como que ficou a minha qualidade, ou a qualidade dos meus resultados, enfim, agora acho que eu me confundi aqui. Mas como ficou o resultado, a qualidade do meu resultado pensando no meu conjunto de teste, na minha validação. Então eu treinei, fiz o fine-tuning e a resposta ela ficou dentro de um parâmetro ideal. Então até tem um colega meu que ele trabalhava mais nessa parte também de LLM para a parte do direito, e ele hoje trabalha na Maritake AI, que também o pessoal deve conhecer aí. Para quem não conhece, a Maritake AI é um provedor, né? Como se fosse um chat GPT focado no português, que tem, inclusive, desempenho melhor em português do que outros grandes players aí do mercado que focam mais na língua inglesa ali, em algumas outras línguas que não o português. Sim, sim. E aí ele, no estudo dele, né, ele tá fazendo mestrado também, ele fez na verdade ele fez um fine-tuning até um pouco mais elaborado do que o que a gente tem ali, né, e uma das coisas que a gente conversava sempre eu fiz o fine-tuning, testei os resultados, assim, para aquilo que mais ou menos a gente esperava, tá legal, mas será que o modelo realmente incorporou aquele conhecimento jurídico? Porque a gente sabe que, para quem é da área em si, né, sabe que, na verdade, o modelo, abre aspas, ele não aprende, né? Ele, digamos assim, em palavras mais simples, né? Ele, basicamente, ele é treinado para responder algumas coisas em um determinado cenário. Então, se você muda um pouquinho, você tem lá você pede para ele calcular uma coisa. Agora os modelos, a gente está evoluindo isso, né? Mas você tem lá um triângulo, retângulo, e você pede para ele calcular, por exemplo, você tem dois lados, você pede para ele calcular o terceiro. Muitas vezes ele não vai calcular, porque ele não sabe, ele vai basicamente tentar prever a próxima, abre aspas, palavra, e aí ele chega nesse resultado. E com o direito não é diferente, né? Eu treino ele num determinado cenário, ele vai tentar responder aquilo. Então, para o momento de pós-inferência, eu preciso garantir que o meu modelo ele esteja respondendo dentro de parâmetros adequados. E aí, o terceiro ponto, né, e esse acho que é o ponto mais difícil, não vejo ninguém ainda olhando para essa questão, mas é uma questão mais semântica, né, que ela está, digamos assim, ela está em todos os âmbitos, que é, por exemplo, o modelo gerou algo que parece adequado, e às vezes está adequado, só que a tempestividade daquela resposta às vezes não faz sentido, tá? E tempestividade aqui é realmente um marco no tempo, né? Então imagina que, vou dar um exemplo, no passado, né, a Constituição e as nossas leis, elas não permitiam que houvesse o adultério, certo? Então o adultério aqui, basicamente, é o homem que é casado, ele ter um amante fora do casamento. Isso, por lei, era, digamos assim, era considerado errado, enfim, tinha punições e sanções, porém, conforme a gente foi evoluindo no entendimento jurídico, isso ainda está lá na lei, mas, entre aspas, depreciado. Hoje ninguém vai preso porque tinha um amante, né? Porque senão a população, inclusive, estaria numa situação ruim. É errado, mas hoje deixou de seguir esses precedentes. E o que acontece? Digamos que o modelo ele é treinado nesse contexto. Se você perguntar para ele, sim, claro, a gente tem várias evoluções, mas a grosso modo, você pergunta, é errado? Sim, está sendo punido em lei. Mas existe um precedente vinculante, que é o momento posterior à lei, onde aquela lei inicial, ela não tem mais efeito. Então imagina que ele foi gerado, foi treinado pensando num contexto, ele gera uma resposta que é plausível e, inclusive... dentro daquele contexto que ele foi treinado. Exatamente, só que agora você precisa de uma semântica, você precisa de uma comparação, e esse é o grande papel do jurista, de analisar se aquela resposta, além de correta, ela ainda é vinculante para um determinado cenário. Acho que entra um pouco naquela história do espírito da lei, né? No final das contas, não é só o que está escrito ali, tem que ter aquela questão quase filosófica do espírito da lei que está por trás do que está escrito ali dentro das 4 linhas
Sim, sim. Até tem quando a gente olha para o direito, né, a gente vê que existem princípios, né? Isso aqui quando eu estava estudando mais, assim, porque eu, digamos assim, mesmo eu sendo da ciência da computação, acaba que eu tive que estudar um pouco dessa parte de direito até para me familiarizar. E quando a gente olha para a questão das leis, e nem as leis, né, mas quando a gente olha para o processo jurídico, né, existem alguns princípios, né? Então, assim, você vê o princípio do devido processo legal, você vê alguns princípios que eles garantem que a justiça seja aplicada de uma maneira correta. E o interessante é que quando eu tenho dois princípios que eles são aparentemente contraditórios, eles deveriam coexistir junto. Então, assim, parece meio esquisito isso, né? Mas se eu tenho, digamos assim, tem um determinado tema, um imposto, alguma coisa, ou uma determinada tipo de crime de natureza, às vezes estadual ou de natureza federal, e ambos, o seu direito foi ferido em ambas naturezas. Nesse momento, ambos estão com esse problema, só que eu tenho que olhar a circunstância para ver onde que eu aplico a real sanção, onde que deveria ser aplicado determinado direito em si, né? Então, isso é um outro tipo de coisa que é muito e absolutamente difícil, tanto para juristas e quanto mais, agora se a gente pensar, para uma IA ou para a inteligência artificial julgar ou, enfim, decidir sobre, né? Então, tem muito essa evolução nesse terceiro nível, né? Esse âmbito mais, digamos assim, filosófico da coisa que ainda, digamos assim, estamos na fronteira e eu não vejo ainda uma grande evolução, pelo menos não aqui no Brasil, né? Talvez aqui, né, já que a gente já está filosofando um pouco, seja um pouco daquela questão de Sócrates ali, de reconhecer que não sabe. Nesse caso, a IA poderia ter algum mecanismo, algum direcionamento para ela mesma fazer esse reconhecimento de que aquilo ali está um pouco fora do campo dela e que ela não sabe exatamente o que fazer. E aí, no final das contas, você deixaria aquele, sei lá, 5%, 10% dos processos e de tudo que deveria ser resolvido para os juristas resolverem, de fato, e o restante que já é mais direto ao ponto ali, que não tem tantos pontos de atenção, não tem tantas questões ali para serem analisadas, ela poderia dar um direcionamento mais rápido. Não sei se é mais ou menos nesse sentido que tem sido feito hoje. Assim, eu acredito que pensando em uso, assim, o uso mais massivo, né, a gente nem chegou nessa parte de julgamento ainda, assim, porque pelo menos eu não vi nada, assim, até o dia de hoje, assim, eu não vi nada assim, concreto sobre isso, né? O pessoal, eu acredito que está muito mais focado, acho que 3 tópicos principais, né? A sumarização, né, que é você pegar um processo e conseguir extrair a base dele, né? A geração, que é você conseguir agilizar os fatos. E um terceiro ponto, assim, inclusive a gente trabalha também, que é como você encontrar precedentes pensando em uma busca semântica, né? Então agora eu não olho mais para precedentes, porque antes precedente era palavra-chave, né? Mas eu gostaria de ter um precedente, palavra-chave só para a gente contextualizar. Digamos que eu queria procurar, eu sou um tributarista, né? E estou olhando ali para a área tributária e eu quero procurar como que um determinado imposto está sendo executado, né? Ou como que ele está sendo julgado até pelo CARF, alguns órgãos especiais para isso. E aí eu vou lá e digito, por exemplo, o ICMS e eu digito um outro termo que é COFINS e vejo como que a base de cálculo está sendo introduzida nesse contexto. E aí eu encontrava alguns processos e era o trabalho do advogado filtrar e olhar isso. Então, uma aplicação também nesse sentido é a questão da semântica na busca, né? Então, será que eu preciso digitar essas palavras mesmo? Será que eu consigo extrair? Então, assim, essas são as grandes margens que a gente está vendo, né? Esses 3 principais usos eu vejo que o pessoal adotou de maneira mais prática, né? Então, assim, pensando em modelos, em LLMs, assim, e, enfim, soluções mais novas de NLP, acho que isso aí é o core aí que o pessoal tem usado. E para você montar esses 3 use cases, vamos dizer, dentro desse mundo do direito, a gente vai lá? Jurídico? Tá. Você teve que aprender também muito esse mundo ou não? Como você conseguiu justamente encaixar um pouco essa capacidade super técnica que você tem nesse mundo bem específico? Perfeito. Assim, não tem como, né, a gente fugir do estudo, né? Eu tinha até um professor da graduação mesmo, que ele falava assim que o bom profissional de qualquer área, né? Mas principalmente tecnologia, ele tinha que ter 3 coisas, né? Ele tinha que ter o conhecimento técnico, né? Que a gente entende que é a hard skill, né? Então,
não adianta você ter um profissional que ele não sabe o que ele faz, então isso daí acho que é óbvio. Só que ele também tem que ter as soft skills, né? Então não adianta eu ter um cara muito bom e um cara que é, entre aspas, né? Um Zé Mané, né? O cara é chato, o cara não consegue se comunicar. Mas a terceira skill, e essa eu acho que muita gente peca, né? É a questão do domínio, né? A regra de negócio, como ele fala. Então, assim, para mim foi um desafio no começo, né? E eu tive que, digamos assim, me debruçar mesmo nos estudos, porque o direito, ele tem seus vieses, é complexo, mas não tem como fugir. Eu tive que me debruçar nisso. Claro, no contexto, quando você tem algumas pessoas que já sabem da área, é mais fácil por imersão, você vai quase que por osmose absorvendo o conhecimento, a fala, né? Mas foi super necessário, assim, não tem como, até vejo pessoas hoje, tem uma e outra startup que eu vejo aí da parte de legal techs, né, que tem co-founders ou que tem profissionais que estão gerando soluções, mas não são da área de domínio ou nunca nem sequer, digamos assim, passaram ou esbarraram nos temas. Então, o que a gente mais tem na internet aí é um aplicativozinho de geração de peças. Nossa, isso daí Aí você pega aquele aplicativo e aí você vai no ChatGPT, o resultado é quase o mesmo, às vezes o do GPT está até um pouquinho melhor, e não é por esse caminho. Você tem algumas travas, algumas coisas que você tem que tomar cuidado, né? Que é, por exemplo, eu vou elaborar uma peça, vou fazer a citação de uma jurisprudência, que basicamente é um entendimento coletivo do jurista sobre um determinado tema. Quando eu vou fazer isso, de novo, eu preciso considerar os precedentes vinculantes, eu preciso considerar se o que eu estou citando realmente está enquadrado naquilo e se não tem um precedente mais recente que derruba a minha tese. Então, digamos que, vamos voltar para o caso do adultério, vou processar uma pessoa, vou processar a esposa, o marido vem, quer processar a esposa porque ela o traiu. Mas tem algum precedente para isso? Vocês tinham alguma coisa em contrato? Não. Então, assim, não adianta você tentar processar uma pessoa por alguma coisa que não é crime. Isso também é um dos princípios, né? Então, é preciso ter o conhecimento. Não adianta sair montando uma startup sem senão domínio. é muito fácil, né? Aí a pessoa não consegue meio que caminhar no escuro, porque você não consegue nem ter a criticidade de que o que você está gerando está certo, se está errado, se está bom, se está ruim. Você só está gerando algo ali e não tem ninguém da área que tem conhecimento de negócio, né? Como você disse, para comprovar que aquilo ali tá bom, tá ruim. É aquela separação do joio e do trigo entre as pessoas que vão só surfando na onda do hype da tecnologia e as pessoas que têm uma seriedade para aplicar aquilo de maneira mais direta e mais específica ali para aquela área. Sim, sim. Mas apesar disso parecer assim, quando a gente fala a primeira vez aqui, isso parece até, nossa, mas será que tem pessoas que realmente fazem isso? E já vi, tem empresas que lançam esses produtos, né, ao estilo do que a gente tem hoje de marketing e tudo mais. A pessoa lança um produto ali e beleza, e não se vê a qualidade. E quando a gente olha para o número de advogados, eu não tenho esse número aqui na ponta da língua, mas assim, o número de advogados cresceu absurdamente, né? A OAB entrega uns números que a gente olha e esses profissionais hoje, tem alguns que são, quando você fala em grandes escritórios hoje, né? Você fala no Pinheiro Neto, Matos Filho, e até outros do setor, ninguém vai cair nessas soluções aí, mas quando você fala de escritórios de pequeno nicho, ele olha, às vezes, um produto numa faixa que nem é tão alta, né, mas numa faixa de R$150, e olha um produto numa faixa de R$40, ele fala, nossa, esse daqui parece que faz... É a mesma coisa. Mesma coisa, e ele não vê o valor que existe nessa ferramenta de 150, ele não sabe que, às vezes, nessa ferramenta de 150, e 150 é uma ferramenta que eu já acho que é barata, assim, muito barata, porque, assim, se a gente olhar o nível de qualidade, então, por exemplo... na empresa que eu atuo hoje, basicamente a gente tem uma equipe somente focada em avaliação de qualidade. Então, só essa equipe de profissionais que está fazendo a validação, né, esse double check, e às vezes até blind reviews, né, que são esses reviews às cegas, né, só essa equipe é uma equipe profissionalizada de especialistas, enfim, que não é barata. Então, você coloca tudo isso no custo do produto. E aí você tem profissionais, você tem infraestrutura, e aí você entregar tudo isso por um valor baixo é, no mínimo, estranho, né? Então, assim, tem todos esses pontos a gente considerar quando a gente fala de solução para a área do direito, né? Como diz o ditado, não existe almoço grátis, né? Se você está entregando um produto muito barato, prometendo uma qualidade muito alta, pode desconfiar um pouquinho ali do que está acontecendo por trás dos panos.
E Breno, voltando um pouco sobre a questão do fine tuning, né? Porque acho que a gente está falando aqui de uma área que representa aparentemente uma área específica, mas se a gente for pegar o problema como um todo, você consegue transportar esse problema para diversas outras áreas, e talvez no direito seja até mais desafiador por conta dessa especificidade de todos esses termos que você usou ali, do precedente vinculante e da jurisprudência, etc, etc. A parte do fine tuning dos modelos para conseguir pegar esse contexto e aplicar, como que é a metodologia que vocês usam, né? E aí, trazendo até um pouco do seu estudo lá na área da academia mesmo, tanto para fazer o fine tuning, quanto para garantir a segurança desse fine tuning e que não tem uma divergência ali ao longo do caminho, que esse fine tuning ele tá, vamos dizer, atual e que o resultado está indo bem. Como que você faz essa... Como que é a metodologia que vocês usam, tanto para fazer a especialização do modelo via fine tuning, quanto para garantir a qualidade ali no final? Perfeito. Bom, tem alguns pontos aqui que são um pouquinho sensíveis, né? Então eu vou me guardar de alguns deles. Mas, assim, pensando assim, em linhas gerais, né? No macro, né? É importante entender que tem naturezas de problemas, né? Então, tem alguns problemas, por exemplo, uma classificação, como esse problema mais básico que eu disse, né? Esse problema em si, não necessariamente eu preciso de um modelo generativo. Então, assim, ele não vai gerar o texto. Eu posso fazer isso pensando em uma classificação tradicional, né? Um método tradicional de classificação. Tanto que isso, às vezes, é mais barato do que eu usar um modelo generativo. Então, a gente até fez uma conta inicial, né? Se você pega hoje você pega um órgão específico ali, tem suas 600 mil decisões, só a segunda instância aqui. Se você fosse usar um modelo generativo para fazer isso, sem fazer fine tuning nenhum, assim, considerando o tamanho médio dos documentos, você vai gastar no mínimo aí na classificação, aí, uma boa classificação, uns 30 mil reais ali só para começar. Vamos pensar assim. Só que quando a gente fala de fazer o fine tuning, claro, a gente tem o fine tuning em modelos fundacionais, mas a gente tem o fine tuning em modelos mais tradicionais mesmo. E esse fine tuning, a gente geralmente faz o seguinte: primeiro, a montagem do dataset, né? Então, esse eu acho que é o momento crucial, eu acho que é a fase crucial, e a Turives avançou muito nisso, né? A gente, desde lá, como eu tinha mencionado, 2019, 2020 ali, a gente já tinha essa equipe de profissionais que ela estava fazendo essa curadoria, né? Então, esse é o primeiro momento, eu gerar um dataset que seja plausível, e aí a gente precisa tratar de um outro ponto, né, dentro da geração dos datasets, que é o balanceamento, né? Então, balanceamento basicamente é o seguinte: quando eu vou fazer uma classificação, por exemplo, eu tenho várias classes. Então, eu tenho o favorável, contrário, o parcial, só que às vezes uma das classes, ela é muito mais, digamos assim, muito mais presente. Então, um clássico problema, por exemplo, de detecção de fraude, que tem muito mais exemplos de não fraude do que de fraude. Pelo menos é assim que a gente espera, né? E aí, no final, você precisa fazer um balanceamento desse dataset para o modelo conseguir entender que aquela classe ali é de alguma forma relevante também. Sim, sim. E aí você mitiga um pouco, assim, porque são os dois erros, né? O erro do tipo 1, que é um pouco preocupante, e o erro do tipo 2, né? Pensando em estatística, e esse é o que a gente tenta lidar, que é, nossa, ele dizer uma coisa e, na verdade, não digamos assim, não é o que ele está dizendo. E aí, por isso, a gente precisa desse tratamento e precisa dessa geração, né? Então, muitas vezes é deixar parte dos dados de fora, fez uma classificação, fez uma montagem do dataset, deu, sei lá, 100 mil dados. Desses 100 mil registros, às vezes, boa parte, 80% é contrário. No caso do direito, o erro do tipo 2 seria basicamente, vamos dizer, condenar alguém inocente, assim, um tipo de erro... basicamente... gravíssimo, né? Gravíssimo. O erro do tipo 1, né, que seria esse falso positivo, e o erro do tipo 2, que é o falso negativo, né? Então, quando a gente pensa falso positivo, basicamente, tem uma coisa que ela é verdadeira e eu acuso ela como falsa, né? Então, por exemplo, a pessoa é culpada e eu digo que ela é inocente. Agora, quando eu falo o contrário, né, o falso negativo, a pessoa não é culpada, mas eu falo que ela é culpada, eu tenho um problema muito sério, né? Então, lidar com isso, basicamente, digamos assim, a grande questão aí, ou o grande problema do século aí, pensando na parte de IA como um todo, né? Pensando nessa questão de validação. E aí, uma vez que eu fiz isso, né? Então, eu tenho ali um dataset ali curado e eu estou trabalhando com esse dataset, o fine tuning em si, eu tenho que trabalhar com uma coisa que a gente chama de out of sample, né? Que eu
eu tenho o meu conjunto de dados, eu tiro parte desse meu conjunto que eu acredito ser representativo da minha uma amostra que eu acredito ser representativa dessa minha população aí, que na verdade não deixa de ser uma amostra de uma outra população, né? E aí, a partir desse momento, eu treino o modelo, a gente tem as várias técnicas, né? Eu faço a validação cruzada, pego parte X, parte Y, e aí eu faço essa validação separada. Então, se o meu modelo, de fato, ele está gerando o que eu estou esperando nesse conjunto que é representativo fora da minha amostra de treinamento, aí eu começo a ter um indicativo, Só que eu sempre preciso olhar, de novo, né, sobre essa questão do erro do tipo 2, né? Então, eu preciso sempre ficar atento se será que esse meu modelo ele está performando, mas ele está performando mais para um tipo de caso do que para outro? Para os advogados, de novo, é muito mais interessante, pensando na classificação. Eu tenho um favorável contribuinte, eu quero, pensando em tributário aqui, né? Eu tenho um favorável a determinada parte e eu quero trazer só resultados desse. Eu tenho um filtrinho na minha ferramenta que traz só resultados desse. Imagina a frustração da pessoa que ela olhar aquele caso e ela tá esperando porque geralmente ela tá defendendo, né? Se ela tá defendendo, ela tá esperando alguma coisa que seja favorável. Nossa, esse caso é favorável. E o cara começa a ler, nossa, poxa, agora achei o meu precedente de ouro. Aí ele chega no final, opa, não, foi contrário. Aí, então assim, essa quebra de expectativa, que é muito pior do que só a pessoa que... Tem a pessoa também que esse caso é pior, né? A pessoa, ela cola, não, isso aqui tá legal. Pegou, colou, pôs lá. Não, isso é ruim. Tem gente que faz, mas beleza. Mas o caso onde a pessoa lê e chega naquele resultado e ela tem essa frustração. Isso é uma coisa ruim, né? E aí, para evitar isso, a gente tem que, de novo, processo de curadoria do dataset, depois processo de validação às cegas, né? Esse out of sample. E, claro, uma coisa que poucas pessoas... Validação às cegas ainda é um processo automatizado, né? Você pega uma amostra dentro daquele seu dataset para ser vamos dizer, o dataset de teste ali no final. Sim. Que basicamente para validação ali, né? Aí é sempre importante que esse dataset ele seja esse dataset não, mas essa amostra de validação ela seja bem selecionada, né? Porque se você selecionar só simplesmente aleatório, eu vou selecionar ela de maneira aleatória, mas dado alguns critérios, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de alguma coisa, de um tema que está evoluindo, ou de um modelo que eu estou fazendo que vai prever alguma coisa que está evoluindo ao decorrer do tempo, é interessante que a validação seja de casos novos, né? Então, se eu estou olhando para outra coisa, outra tese, isso daí já pode ser um pouco mais esparso, mas eu tenho que ter essa validação, mesmo que aleatória, representativa da minha população e da minha população inicial e da minha população geral, que seria todos os processos, né? E um terceiro processo que eu acho que esse... No processo de fine tuning, que eu acho que esse é o mais importante, assim, ou deveria ser, né? E o pessoal olha, que é a questão da evolução, né? E o acompanhamento, né? Porque uma coisa é eu ter um dataset, meu modelo performa bem, aí maravilha. Testei no out of sample, fiz lá todas as validações, todo o procedimento, só que aí chega um determinado momento e isso acontece com qualquer dataset, não é só no direito, que as coisas evoluem. E aquela minha verdade do momento 1 não é mais uma verdade no momento 2. Então eu preciso ter um processo de validação e acompanhamento. E aí, se você já tem uma ferramenta que está rodando, um modelo que está em produção, você precisa ir lá e ver o que o pessoal está acessando e ver qual que é essa acurácia que o pessoal está tendo na percepção. Porque às vezes tem até um conceito, né, que é o skewing de dados, né, que é tipo assim, o meu modelo, enfim, a minha distribuição de dados, ela começa em determinado ponto e com a evolução do tempo, isso vai se distanciando. E que está bem atrelado ao conceito de data drift, model drift também. Exatamente. Que você precisa ter um acompanhamento e isso, como você mesmo disse, não é só uma aplicação relacionada ao direito e de LLMs, de fine tuning específico para essa área, mas todas as aplicações relacionadas a treinamento de modelo precisam ter esse cuidado para ver a validade, né? Que é aquele ponto que eu estava comentando. Até que ponto aquele modelo ali é válido e até que ponto eu posso confiar naquele resultado ali, ou aquilo já ficou ultrapassado, ou já não vale mais o resultado que ele está gerando. Exatamente. Tem um caso até interessante, que, assim, vou tentar trazer aqui de uma maneira simples, né? Existe um órgão que ele, basicamente, ele regula toda essa parte de fiscal, né? Que é o CARF, né? Então, o CARF, basicamente, como ele funciona? Tem uma série de regras, né? Mas, em geral, para julgar um determinado processo, você tem um relator e você tem um colegiado, pensando aqui num julgamento de turmas, né? E o que acontece?
em geral, cada um dos magistrados que estão ali, né, eles vão dar o seu voto. Então, por exemplo, tem um caso, sempre questão tributária nesse sentido, né? Mas tem um caso específico de um tributo que foi aplicado e talvez não deveria ser. Aí todo mundo fala, não, eu concordo que foi, ou melhor, né, você tem 4 pessoas. Aí um diz, eu concordo que foi aplicado certo, outro eu concordo, outro não, e o outro não. Você tem um empate. Nesse caso, o CARF ele aplicava antes o que a gente chama de voto de Minerva, o voto de qualidade. E aí o relator do caso, que é aquela pessoa que vai dar a visão pro processo, ele que vai dizer qual que vai ser o desfecho. Isso é o que a gente chama de voto de qualidade. Só que em determinado momento, esse voto de qualidade parou de ser aplicado. Então, imagine que você tinha uma jurisprudência que seguia um caminho, e aí, se você tinha um modelo que classificava, dado um determinado sentido, então, por exemplo, quando fulano de tal disse que é contrário, provavelmente todo mundo vai seguir. E aí isso aí parou de acontecer. E aí agora, isso voltou a acontecer. Então a gente voltou com o voto de qualidade pro CARF. Então agora toda aquela... Entende? Aquele meu modelo, meu dataset que foi inicialmente cunhado, agora parece que não faz mais sentido. Tem, claro, questões de representação do dataset, da distribuição dos dados, mas agora algumas coisas mudaram. Então, assim, eu preciso ser capaz de identificar isso, reajustar o meu percurso. Enfim, se eu tenho um modelo mais tradicional, isso é simples. Se eu tenho um modelo generativo, isso é um pouquinho mais complexo. Enfim, mas é um dos pontos que a gente tem que ficar atento aí, assim, não tem como escapar. Acho que a questão do modelo, acho que é como a questão de pessoas dentro de uma empresa. Você tem que sempre treinar ainda essas pessoas com a mudança do mercado, e então não vejo por que você não tem que fazer isso mesmo pelos modelos. E ainda mais, tá? Porque justamente não tem esse poder de aprendizagem sozinho e de imaginação como a gente espera para o ser humano. Então a gente tem que ficar de olho sobre justamente o que a gente vai dar de conhecimento ao longo do processo. E só tinha uma dúvida, não sei o quanto você pode falar isso, mas quando você fala, vou ver se meu modelo performa bem. O que performa bem para você, justamente, porque imagino que não vai ser, dificilmente 100% de acuracidade, como o ser humano que também erra também. Então, como você compara isso com o ser humano no final? É difícil. Certo. Não, perfeito. Assim, eu vou falar de 2 momentos que eu tive, né? Um momento anterior. Assim, antigamente, e olha só que eu, né? Por isso que é importante a evolução, a gente estudar. A gente tinha uma métrica que basicamente era o seguinte: se a nossa acurácia no out of sample ela fosse acima de 80%, a gente considerava o modelo válido. E, poxa... E aí para quem entende, isso daí eu tô falando de 2019, lá atrás. E para quem entende, sabe que, primeiro, a acurácia não é uma boa métrica para você, para você avaliar qualquer coisa, né? E segundo, que quando a gente fala de coisas que mudam, isso é pior ainda, né? Aí, o que a gente setou? A gente setou algumas métricas, né? Para além da acurácia. A acurácia, de novo, ela sempre é meio que assim... sensibilidade, você olha e fala, tá, isso aqui parece que dá certo, mas a gente olha muito para outras métricas, como por exemplo, F1 score, pensando aqui em classificação, F1 score da minha classificação, como que tá a sensibilidade, a precisão do meu modelo. Então, se todos eles não estão numa faixa X, e aí agora a gente trabalha alguma coisa mais próxima a 90, alguma coisa nessa linha, né? Porque assim, a gente delimita muito domínios também, né? Então a gente, olhando para o tributário, a gente tem um domínio muito específico. A gente consegue garantir 90, a gente consegue com tranquilidade para a maioria das métricas, de precisão e tudo mais. E tem algumas flags que a gente levanta, que é, por exemplo, se eu tiver o meu falso negativo, como eu mencionei, ele tiver muito abaixo, eu tiver o meu falso positivo acima, opa, é hora da gente voltar. Não tá, aí a gente diz que o modelo não tá atendendo. Só para deixar claro aqui para quem está ouvindo, por que a acurácia não é uma boa métrica nesse caso? Acho que a acurácia ela é especialmente suscetível e fraca quando existe o contexto do desbalanceamento. Então, vamos dizer ali que você vai fazer um modelo para detecção de fraude e esse modelo fala sempre que não tem fraude. Ele vai ter uma acurácia
na maioria das vezes, acima de 95%, justamente porque o momento em que acontece a fraude é menos de 5% de todos os casos. Então, o F1 Score, ele combina as classes, então ele leva em conta o balanceamento dos dados para dar uma métrica mais geral, que é justamente o que o Breno acabou de comentar aqui. Sim, sim. E assim, aí a gente olha para várias coisas. Tem algumas outras métricas, né? MCC, a gente sempre... A gente busca tudo, mas a gente deixou algumas flags ali de atenção, né? E quando a gente fala da parte de geração de texto, né? A gente está pensando já em uma coisa que é mais qualitativa, né? Para a gente validar. A gente costuma sempre pensar em alguns testes, aí são testes à cega mesmo, né? No momento que eu fiz uma geração com o meu modelo fine tunado, essa geração, ela tá dentro de um critério de resposta, porque a gente tem que ser objetivo, porque imagina que a gente tem um time de qualidade que tá lá olhando. Se eu peço para ele colocar, ficou bom? Nossa, bom pode ser sensacional. Mas quais são os critérios? Não, ele teve a resposta a fatos, ele trouxe precedentes, como ele argumentou. Então eu começo a colocar esses critérios e aí a minha avaliação generativa agora é uma avaliação que antes era muito mais subjetiva, mas agora eu trago um critério ali de objetividade mais interessante, né? E quando a gente pensa também nessa validação aí pelos especialistas, né? Eu gosto, a gente não está aplicando isso ainda, né? Mas eu já estou conversando com o pessoal, que é tentar sempre olhar para a jurisprudência, né? Então, qual que foi o case, tipo assim, que pelo menos se aproxima dessa resposta? Se eu não consigo achar nada que nem minimamente, nem remotamente válido, provavelmente tem alguma coisa estranha com a resposta, né? Então, digamos assim, é uma tensão para eu ter ali, né? E aí entra a parte de guardrails, né? Que também é um tópico aí que hoje eu vejo que o pessoal... Nossa, modelo em produção, rapidamente ele está em produção. E aí a pessoa pergunta alguma coisa, né? Tem até alguns ataques, né? Que a gente faz, quando a gente pensa em modelos modelos generativos, né? Tem ao SAP ou ASAP, eu sempre me confundo nesse nome, né? Mas que regula essa parte, né? Eles trouxeram uma listinha, né? Eu até acho que publiquei no LinkedIn, né? Que ele fala de alguns ataques, né? E um deles, por exemplo, que é a questão da inversão, né? Que imagina o seguinte... eu tô perguntando alguma coisa pro meu modelo. Imagina que esse modelo está dentro de uma solução jurídica. Vamos pensar numa coisa bem, bem fechada. E eu começo a conversar com esse modelo e de repente eu peço para ele falar uma coisa que está fora daquele contexto. Se você não tiver um guardrail, e aí guardrail aqui é realmente, quando a gente está na estrada, né, o pessoal que entende, você tem lá tipo umas barreirinhas, né, para evitar que o carro de uma saia da faixa pista, né? E saia para outra, né? Aqui no contexto de NLP, enfim, IA em geral, né, a gente tem também, ou deveria ter, né, nas soluções, esses guardrails, que é basicamente identificar se a pergunta que o usuário está fazendo, ela está de acordo com o meu contexto, né? Porque imagina que você tem ali esse cenário jurídico e o cara pergunta, tá, que roupa que eu posso usar hoje à noite? Nossa, o cara tá gastando seus tokens, enfim, porque você se estiver usando um modelo fundacional, ele tá gastando. Se estiver usando um modelo ali local, ele tá consumindo sua GPU para perguntar coisas full aleatórias, né? Então, assim, esses mecanismos, eles deveriam ser, né, implementados, enfim, e são uma boa prática também quando a gente fala de soluções de IA, né? Com certeza. E aí seriam soluções abertas, né? No caso, vamos supor, você disponibiliza a sua ferramenta, a pessoa está usando ali o chat, está criando um prompt para usar a ferramenta para, vamos dizer, montar uma peça ou alguma coisa assim. E aí ela pode perguntar uma coisa que não tem nada a ver, que acarretaria, sei lá, desperdício de recursos, principalmente. E existe a chance desse input ruim influenciar na performance do modelo para outros clientes, para outras fontes? Isso é interessante. Isso é um outro tipo, assim, se for intencional, isso tem um outro nome, que é o que a gente chama de poisoning, né? Ou envenenamento do modelo. Que o que é? Imagina que eu tenho o meu modelo e que eu estou usando essas respostas do meu modelo para retreiná-lo ou para alimentar ali a resposta dele. E aí eu começo a ter essas sujeiras. E aí, de novo, você vai ter um time de qualidade, esse time vai avaliar, mas esse time vai avaliar por amostragem, ele não vai avaliar tudo. Simplesmente não tem como. Imagina que se eu não tiver se eu não tiver essa guarda inicial do que está entrando, então assim, isso pode aí para soluções, tem algumas, né, que a gente pode falar aqui, mas se eu nem tiver isso, esse dado daqui a pouco ele vai estar no meu modelo, ele vai estar viesando a minha resposta final. E aí, de novo,
algumas soluções, assim, tem duas que acho que são as mais práticas que eu consigo, assim, lembrar aqui. Uma delas é o Guardrails AI, né, que é a solução, acho que o pessoal mais tem visto, mas se você usa o Bedrock, né, da AWS, você tem lá também alguns Guardrails meio que pré-configurados, né, e aí você pode, além dessa questão de fugir do contexto, né, você pode basicamente setar que ele não vai vazar, por exemplo, nomes, né, até aconteceu um meme, enfim, que estava na internet aí da OpenAI, que se colocava John Mayer, e ele bugava o modelo, né, então assim, provavelmente um guardrail que estava ali configurado e tal. O pessoal fala, nossa, não sei o que, assim, de novo, é preferível você falhar na falta do que pelo excesso, né? Então, porque se vaza alguma coisa que não é interessante, então o guardrail é sempre legal nesse ponto. Tem como você fazer isso também por agentes, né? Então, assim, que eu acho que agente agora é a palavra mágica de 2025, né? Se você não falar de agente, não dá ibope, né? Então tem que mencionar aí, é mais ou menos isso. Boa. Feito. Legal. Falou a gente ali. Agora que a gente já falou sobre agentes, podemos encerrar. Tô brincando. Mas, infelizmente, a gente tá realmente chegando ao fim aqui do episódio. Dava pra gente continuar falando. Acho que eu, particularmente, acho esse assunto bem interessante. Mas antes da gente encerrar, acho que tem duas coisas, né? Primeiramente, eu queria saber de você a sua opinião com relação à evolução do tema. E aí pode colocar a evolução da aplicação da AI no direito como um tópico, e o outro tópico é a evolução da AI mesmo, com o que você tem visto ali na academia, com o que você tem visto no seu dia a dia ali no trabalho também. Legal. Assim, é bem legal dividir a resposta, né? Porque assim, quando a gente olha para o mercado, a gente vê que o potencial da IA, enfim, a cada dia que você passa tem uma solução nova e ela resolve um problema diferente. E você fala, nossa, agora vai acabar os empregos, agora todo mundo, renda universal, é isso aí, Sam Altman. Mas assim, a IA ela tá avançando, eu acho que a gente evoluiu bem em 2 anos, acho que a gente tem um cenário praticamente que a gente não imaginaria nem, enfim, nem não sei quantos anos, né? Mas eu ainda vejo que tem boas lacunas, né? Assim, e tem coisas que talvez a gente não resolva. Uma delas, a gente até mencionou, que é a alucinação, né? E um outro problema também que eu vejo o pessoal tentando olhar, né, ou tentando trabalhar, é sobre essa questão de também poder, além de auditar as respostas, né? Mas eu conseguir, por exemplo, garantir que o modelo ele não me responda quando ele não sabe, né? Tipo assim, quando não tem informação. Então, esse contexto aí eu acho que é uma das áreas principalmente interessantes. Tem uma também, eu acabei esquecendo, mas acho que vale citar aqui, que é a questão de identificação de textos gerados por IA, né? O pessoal tem trabalhado muito nisso. Não sei se a gente vai ter uma resposta, sinceramente, porque imagina que o modelo está sendo treinado para conversar como humano. Então, daqui a pouco ele vai conseguir falar e você não vai conseguir saber se tá ou não, né? Passou no teste de Turing, né? Pensando assim. Então, assim, essas são, acho que, grandes áreas aí que acho que tanto o mercado quanto a academia tá buscando ali, né? Todo dia sai um aplicativo novo para identificar se o texto é feito com IA. Daí eu digito o texto, dá 100%. Aí você joga IA, tá 20%. Isso não entendo essa batalha, porque se é bom, por que você quer ir contra isso? Por que você quer mediar isso, tá? Tipo, para controlar justamente de evitar depois que c'est poison itself comme fake information. Mas sinon, vejo muitas empresas que estão pedindo me corrigir se esse texto for feito por AI. E se sim, tá bom, vai lá, aceita. Se tiver bom, né? Se tiver bom. A não ser que seja no trabalho da escola, que é na produção. Bom, e aí tudo outro debate. Acho que é mais uma questão de senso crítico agora. Exato. Sim. E assim, também falando, além da evolução assim, mais geral, né, desses problemas que o pessoal tem atuado, né, tem um também que é a questão de perda de conhecimento catastrófico, né, que é você retreinar o modelo e ele esquecer uma determinada parte do conhecimento. Isso é um tema também que eu vejo que o pessoal tá ali batendo em cima, né? Aí tem infraestrutura, etc, mas para fechar, assim, futuro da IA, o que eu enxergo, tá? Eu vou ser mais uma das pessoas que vai falar uma opinião, né? Então eu não gosto de bater o martelo e falar, nossa, é isso aqui, AGI, nossa, 2025, acabou os empregos, como eu brinquei aqui. Mas assim, eu acredito que para 2025 a gente deve ter uma evolução, claro, sem dúvidas nenhuma, de agentes autônomos, né? Então é a historinha de eu ter uma, digamos assim,
pessoinhas, né? Eu vou ser, nossa, super, super leigo, vou tentar trazer uma linguagem leiga, né? Eu sei que o nosso público é bem refinado, mas é legal entender de uma maneira mais abstrata, né? Então, assim, agentes que eu ter, entre aspas, modelos que vão regulando validações, vão fazendo coisas, têm acesso a ferramentas, né? Então, eu acredito que isso vai ser o grande futuro em 2025 por 2 motivos. Não é só porque todo mundo está falando, né? Mas é porque a gente agora tem um nível de qualidade de respostas que nos permite começar ou nos permite deixar que a IA comece a integrar ou interagir com... enfim, com o mundo físico, né? E como ela vai interagir? Através de algum hardware que é controlado por um software. Então, tem coisas que é só software, como, por exemplo, a coisa mais básica é você deixar um agente que vai escrever as coisas para você e você vai, por exemplo, com input de voz, pedir para ele realizar um comando no seu computador. Mas tem coisas mais avançadas, como, por exemplo, você coloca um determinado modelo em um corpo robótico, alguma coisa, para fazer uma... Eu vou chutar bem alto, não sei se a gente chega nisso, tá? Acho até que não. Mas você precisa realizar uma cirurgia específica e você quer que esse modelo realize essa cirurgia, ou você precisa entrar num cenário crítico e você precisa que uma IA entre porque você não quer correr o risco. Imagina desarmar uma bomba. Olha só que baita resultado. Eu preciso dar acesso para minha IA do mundo físico, isso via hardware. Então eu acho que essas integrações, nesse ano de 2025, junto com a história dos agentes, vão ser os grandes protagonistas, né? O que a gente mais vai escutar, né? Então... E é até engraçado, você comentou sobre algumas dessas atividades que estão previstas para o futuro. Acho que 5 anos atrás seria muito difícil dizer que a IA ia estar mais avançada, por exemplo, num campo como o direito, do que num campo como o que a gente sempre imaginou que seria lá nos filmes e etc, né? Que são as atividades mais físicas ali, que estão se mostrando bem mais difíceis de ser substituídas pela tecnologia do que propriamente o campo intelectual, que é o que a gente tem como um exemplo, a área do direito. É isso, pessoal. Muito obrigado. Mas antes de finalizar, novamente, temos o nosso quadro Indique um Livro. E aí, Breno, a gente sempre pede para o nosso convidado aqui indicar um livro. E pode ser um livro que tem a ver com o tema que a gente falou aqui ou não. Mas o único ponto aqui é que ele tenha sido importante de alguma maneira ali para a sua vida, para a sua trajetória. Certo. Eu vou falar... Tem que ser um só mesmo? Fiquei à vontade. Não, maravilha. Bom, se a gente estiver falando da área, eu ia fazer até uma piadinha que na verdade não é uma piada, né? Acho que assim, o livro que eu mais leio hoje, brincadeiras à parte, mas é a realidade, é a Bíblia. Então assim, esse é um livro interessante, mas se você ler esse tá bom, mas enfim, se a gente falar de livros técnicos, né? Eu acredito que um dos livros da parte de IA, de dados em si, né? Para quem quiser começar ou quem quiser se aventurar, eu diria que é o Hands-On, né? Que basicamente é o livro mais... aí tem o títulozinho lá, né? Que é Práticas com TensorFlow, etc. Eu acho que esse é o livro clássico, né? Para quem está começando a olhar para alguma coisa de aprendizado de máquina, de deep learning. Nossa, mas eu preciso aprender... Não, porque lá tem umas coisas meio que do tradicional, eu vou usar isso aí ainda, tal. Assim, você saber os fundamentos nunca vai ser ruim, né? Então, assim, saiba os fundamentos, porque muitas coisas que a gente comentou aqui são conceituais, são abstratos, como, por exemplo, a história das validações, das métricas que eu uso, e isso é uma coisa básica, mas que eu tenho que saber, porque senão eu vou... Enfim, então eu indicaria esse livro aí, porque é um livro muito bom, assim, sem dúvidas. Para quem está começando, para quem não sabe nem como começar, eu acho que é um livro legal, aí tem muita prática, etc. Legal, muito bom. Muito obrigado, Breno. Novamente, valeu pela presença aqui, valeu pelo papo. E é isso, pessoal. Segunda-feira tem mais. Até lá. Obrigada.